diz, não é? Ainda que o vosso coração seja como de pedra, o Senhor pode transformar a situação. Amém? Dar um coração de carne, um coração para amar. Amém? É um coração sensível à voz do Senhor. Então ainda há esperança, né? Porque o Senhor diz, ainda que vossos corações sejam de pedra. Há um período talvez que a gente possa, certas pessoas, umas são mais, olha, é uma torneirinha, qualquer coisa parece manteiga, derretem logo, né? Mas há pessoas que são um bocadinho mais duronas, mais coisas, mas há ali uma tecla, né? Há ali um botão que o Senhor sabe qual é, irmão? E quando Ele toca nesse botão, amém, a pessoa se desmancha-se, né?
aquele que cuida de nós, aleluia, em todo o tempo da nossa vida, aleluia, nós podemos clamar a Ti, aleluia, aleluia, nós oramos ao Teu nome, nós clamamos ao Teu nome, precisamos do Teu poder em nós, aleluia, a nossa vida nem sempre é dia, também vem a noites, mas nós podemos confiar no Senhor em todo o tempo, de dia Ele é Senhor, de noite Ele é Senhor, Ele é o Deus que cuida de nós, aleluia, nesta manhã clama ao Senhor, aleluia, Deus eu oro, Deus eu quero, aleluia, aleluia, nós Te adoramos Deus, aleluia, aleluia, Deus eu oro, Deus eu quero, sou a clamar por algo real, porque eu sei, bem dentro em mim, que é de haver mais, estou cansado
nesta manhã, Senhor, renova as nossas forças, renova a Tua graça em cada um de nós. Deus, Tu conheces as nossas fraquezas, conheces as nossas limitações, mas nesta manhã queremos conhecer o Teu poder, queremos conhecer a Tua graça, aleluia. Renova, Senhor, a Tua igreja, Senhor, desperta os nossos corações. Nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome. Santo Espírito, sopra nas nossas vidas, aleluia. Renova as nossas forças em Ti, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que bom é nesta manhã podermos estar neste lugar, nesse bom ambiente, louvarmos ao Senhor. Amém. Vamos ler uma palavra que, a partida, todos nós conhecemos, que é o primeiro livro, o primeiro capítulo de Salmos. Amém? Salmos capítulo 1, que é uma palavra que nós lemos muito quando começamos a conhecer ao Senhor. Amém? Começamos sempre ali pelo livro de Salmos e que tem grande ensinamento para todos nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Salmos capítulo 1. Que quando nós seguimos através da sua palavra, coisas maravilhosas acontecem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não será assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, e pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? E nesta manhã, quando pensava nessa palavra, quando o pastor me deu a oportunidade para poder lê-la, pensava, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? E pensava realmente na árvore quando ela é plantada junto a ribeiros, a qual a raiz vai mesmo no fundo, na rocha. Amém? Mas o certo é que a árvore, mesmo ela estando plantada junto a ribeiros, ela corre o risco de inundação, ela corre o risco de enxurrada, e por isso nós devemos estar plantados junto a ribeiros com raízes bem profundas, bem agarradas ao Senhor, porque vem a tempestade, vem a dificuldade, vem a enxurrada, e a árvore continua lá agarrada. Amém? Temos que estar bem plantado no solo firme, e que o Senhor nos dê graça e nos dê entendimento, né? Para podermos não nos desviarmos do seu caminho, mas podermos estar bem agarrados, firmes na sua rocha. Amém? E que Deus possa abençoar a sua igreja neste lugar. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de uma vez mais podemos, ó Pai, estar na tua casa, podemos te louvar, de podermos ouvir a tua palavra, de podermos sentir, o Senhor, o quanto tu nos ama, o quanto tu, ó Pai, o quanto tu és fiel às nossas vidas, nossas famílias. Te pedimos, ó Pai, que abençoa, Senhor, a sua igreja neste lugar. Ó Deus, que as nossas raízes possam estar bem fundadas, Senhor, na rocha que és tu, Senhor, de maneira, Senhor, que nós possamos, ó Pai, venha o dia de dificuldade, venha o dia mais alegre, Senhor, mas nós possamos estar firmes, Senhor, a cada dia, ó Pai, no propósito a qual um dia tu nos chamaste, qual um dia tu nos fostes buscar, Senhor, quando nós não éramos nada, Senhor, e tu nos fizeste valiosos, Senhor, ó Pai, no teu sangue, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito deste lugar, na vida de cada filhinho teu, Senhor. Te peço, Senhor, que possas renovar as suas vidas, ó Pai, que as suas vidas possam ser prósperas, Senhor, no teu
no caminhar, Senhor, contigo, Senhor, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, nesta manhã, Senhor, que somos prósperos, Senhor, ó Pai, prósperos, Senhor, não quer dizer, Senhor, que somos ricos, Senhor, mas estamos alegres, somos filhos Teus, Senhor, e sabemos, ó Pai, que um dia, Senhor, Tu nos virás buscar, Senhor, e iremos contigo, Senhor. Ajuda-nos a cada dia podermos estar firmes, ó Pai, nessa rocha que és Tu, ó Pai, no nome e no poder de Jesus. Obrigado por todas as coisas, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos, e vamos cantar o hino 241, 241. Para Sião marchamos sem algum temor, por fé que chamamos filhos do Senhor. Presto caminhamos para trás, sem para trás olhar, com Jesus nós vamos, não podemos errar. 241. Marchemos sem temor. Glória ao nome do Senhor. Enquanto cantamos, levantamos as nossas ofertas também. Para Sião marchamos sem algum temor, por fé nos chamamos filhos do Senhor. Presto caminhamos sem para trás olhar, com Jesus nós vamos, não podemos errar. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa, sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Para Sião marchamos sem desanimar, a verdade vamos todos proclamar. Presto caminhamos, carregando a cruz, pois nós desejamos ver no céu a Jesus. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Marchemos sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Para Sião marchamos em celeste luz, dirigidos vamos o Senhor Jesus. Presto caminhamos sem céu, já daqui estamos pela fé, vem do céu. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa, sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. A última estrofe. Para Sião marchamos em celeste luz, dirigidos vamos o Senhor Jesus. Presto caminhamos, rasga-se o véu, já daqui estamos pela fé, vem do céu. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Amém. Tu Triunfei. és o Deus desta terra, aleluia. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, Tu és a para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso
nosso Deus tu és. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Não há ninguém como tu, Senhor. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor. Acreditamos que grandes coisas tu tens para fazer no nosso meio, Senhor. Grandes coisas vão acontecer, Senhor, neste lugar, Senhor. Aleluia, Senhor, nos colocamos diante de ti, Senhor, para te possas usar de cada um de nós, Senhor. Ó Senhor, nós nada somos, Senhor, nós somos falhos, Senhor, mas Senhor, com as nossas imperfeições, Senhor, nós, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante do teu altar, Pai, para que tu possas moldar e trabalhar, Senhor, ó Senhor, e te usar de cada um de nós, Senhor, que possamos ser pedras vivas, Senhor, ó Senhor, que possamos ser cristãos avivados, Senhor, crentes ativos, Senhor, no nosso dia a dia, Pai, que possamos testificar de ti, Senhor, não nos deixes calar, Senhor, mas que possamos proclamar a tua palavra, Senhor, ó Senhor, para que grandes coisas possam acontecer nesta cidade, grandes coisas possam acontecer no nosso trabalho, Senhor, grandes coisas possam acontecer no nosso prédio, Senhor, onde vivemos, Senhor, que possamos ser luz, Senhor, que possamos ser sal, Senhor, usa-te, Senhor, de cada um de nós, Pai, para que grandes coisas, Senhor, possam acontecer no meio da nossa nação, Senhor, onde vivemos, Pai. Glória ao teu nome, Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado a cada dia, Pai. Não nós, Senhor, mas tu, Senhor, o teu nome, Senhor, possa ser exaltado, Senhor.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Capítulo 4, e queria compartilhar alguns pensamentos sobre este Senhor a quem nós servimos, amém?
que é o Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo um bocadinho melhor e os desafios que Ele tem para cada um de nós. Vamos ler a partir do versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Amém. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Nesta noite, amém, eu queria pensar um bocadinho sobre Jesus Cristo, porque ele diz que tudo o que estava escrito em relação, pelo profeta Isaías, em relação a este que havia de ser revelado, o Messias, na verdade era aquele que estava diante deles, sim? Ali na sua cidade natal, o lugar onde ele foi criado, ali em Nazaré, e ele declara: hoje cumpriu-se esta escritura. Amém? Então, se nós olharmos e pensarmos a palavra do Senhor, podemos ver que o sumário da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas de Gênesis a Apocalipse nós encontramos a figura central. Amém? Logo desde lá do livro de Gênesis até o final, na verdade, e a figura central, ela é Jesus Cristo. Paulo, 1 aos Coríntios, não precisa abrir, capítulo 2 e versículo 2, ele próprio diz: Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O escritor aos Hebreus também nos desafia, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Irmãos, estamos aqui nesta noite porque também temos uma promessa. Porque ele disse: onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele estaria no meio delas. Amém? Então Jesus, a quem nós seguimos, amém? Jesus, ele se faz presente, ele é a razão da nossa existência, e a nossa fé está depositada absolutamente nele. Amém? O texto que nós acabamos de ler, Jesus diz que pela virtude do Espírito Santo voltou Jesus para a Galileia. Amém? Foi o Espírito Santo que o dirigiu a voltar para a Galileia, e diz também que a sua fama, né, correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e também diz: por todos era louvado. Amém? Irmãos, por todos era louvado, e nós somos chamados também a louvar e adorar o Senhor. Amém? Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Aquilo que Ele era no passado, irmãos, é verdade que hoje não temos em carne e osso conosco, mas Ele está em espírito. Amém? E Ele quer agir. E um desafio que Ele faz para cada um de nós, né? Um desafio que Ele faz para cada um de nós. Ele pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? A questão muitas vezes, em lugares, Jesus operou mais, né,
houve mais milagres do que em outros, não é? E o problema não está na fonte, o problema não está no Senhor, o problema está naqueles que se dirigiram a Ele ou a forma como se dirigiram a Ele, amém? Aqueles que se dirigirem com fé, com confiança, amém? E humildemente, na verdade, esses alcançaram as suas vitórias, amém? E eu acredito, irmãos, que os milagres que o Senhor operou no passado, irmãos, não irão deixar de acontecer. Simplesmente podemos fazer aquela oração daquele pai e também dos próprios discípulos: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Nós precisamos que o Senhor possa, na verdade, aumentar a nossa fé. Então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e a fama correu por todas as partes, por toda a terra em redor, e ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Quando ele chegou a Nazaré, diz o versículo 16, amém? Quando ele chegou a Nazaré, então era um dia de sábado, quando nós acabamos de ler, e diz que ele foi e fez esta leitura que nós acabamos de ler, amém? E mais, ele declara, na verdade, que aquela Escritura se tinha cumprido naquele dia diante deles. Então ele começa no versículo 18 dizendo exatamente isto, amém? Que é a profecia do capítulo 61 de Isaías, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, amém? O Espírito do Senhor é sobre mim. E é verdade, irmãos, se nós lermos outros textos, por exemplo, em Lucas, ainda no capítulo anterior, Lucas, ele descreve exatamente que Jesus, ele era alguém que estava, diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, na verdade, o Espírito Santo, naquele momento em que ele foi ao Rio Jordão e foi batizado, como está registado em Lucas 3 e em outros textos também, diz que aconteceu todo o povo diz que João Batista batizava e Jesus também foi para cumprimento. Me diz que quando ele foi batizado, diz que se abriu, né? Diz que orando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E podemos dizer exatamente, quando ele diz o Espírito Santo está sobre mim, exatamente, isto exatamente aconteceu e foi inaugurado esse momento. Na verdade, no momento em que ele desceu às águas para ser batizado. Daí a importância também, nós vemos que todo o desenvolvimento depois do seu ministério, amém, público, dá-se a partir deste facto, amém. Primeiro, é verdade que ele passou por tempo de deserto, esse tempo de tentação, de preparação, 40 dias, mas ele volta do deserto e vai ao Rio Jordão, onde está João a batizar, e ele na verdade diz que o Espírito Santo vem sobre ele, amém, e então ele começa o seu ministério. E é importante que nós possamos perceber isso. Da mesma forma como os discípulos, ele deu-lhes uma recomendação. Havia uma tarefa muito grande para fazer, a tarefa ainda está incompleta. Ainda hoje, nós, seus discípulos, temos essa missão de fazer, mas ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, Jesus fez a sua obra, a obra que o Pai deu para fazer, na verdade, na virtude do Espírito Santo. E nós, como igreja, irmãos, não podemos negligenciar. Temos que buscar o Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo e renovados também no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 4:14 diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. É o Espírito Santo, amém, que vai na frente. É o Espírito Santo que vai, na verdade, que lhe dá a virtude, a coragem, né? A unção, o poder, a graça, para que a obra que o Senhor deu a completar pudesse ser completa, pudesse ser feita. Amém? Graças a Deus. Haja água. Nem água. Amém. Aleluia. Amém. É importante que nós possamos. E ele depois do verso diz: enviou-me, ele diz que o Espírito Santo estava sobre ele, depois que me ungiu para evangelizar os pobres. Amém? E é verdade, irmãos, que pobres de espírito, devemos dizer assim, esses pobres, né? Porque a salvação não é só para os pobres, neste sentido, né? É para todos. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se não tiver Cristo,
Amém? A pessoa pode ser a pessoa mais abastada no mundo, mas se não tiver Cristo, é uma pessoa, na verdade, vazia. Amém? É completamente pobre, no outro sentido. Mas depois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? Amém? Os pobres são aqueles que reconhecem que precisam, não é? Que têm um vazio, precisa ser preenchido. Irmãos, estes pobres de espírito significa, irmãos, e eu quero sempre, no bom sentido, não é ser um coitadinho, mas perceber que sem Ele nada sou. Amém? Sem Ele eu serei, se é verdade, sem a unção do Espírito Santo na minha vida, irmãos, não dá para nada. Amém? E é importante que nós possamos perceber isso. Ele evangelizar os pobres, e é verdade, aqueles que reconhecem. Há pessoas que, na verdade, que são muito orgulhosas, né? Que não reconhecem falta alguma. No fundo, eles têm um vazio, precisa ser preenchido. Mas o Senhor diz que veio para evangelizar, primeiramente, os pobres, evangelizar os pobres, né? Quando ele, Marcos 5,3, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, é que eles reconhecem que precisam de Deus. Precisam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mateus 11,5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmãos, o Evangelho, e todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? A verdade é que todas as pessoas sem Deus são pobres. Amém? O único que, na verdade, enriquece a nossa vida é o Senhor. Amém? O Senhor nos possa dar também esse entendimento. Diz que o Senhor foi enviado aos quebrantados de coração, ou aqueles que, de alguma forma, sentem-se, de alguma forma, como que com o coração aflito, muitas vezes, né? Com o coração angustiado, né? E há um exemplo, entre muitos exemplos, nós podemos encontrar aquele exemplo daquela mulher samaritana no capítulo 4 de João. Uma mulher que, é verdade, podia até ser um pouco orgulhosa, né? De ir àquela hora. Nós agora não estamos aqui a examinar o seu perfil, mas podia ser orgulhosa de não se juntar com as outras mulheres, mas talvez possa ser uma mulher sofrida e vai uma hora para não ter mais sofrimento do vindo de uma e de outra, né? Alguma insinuação, alguma situação. Irmãos, mas Jesus diz que se conhecia o coração daquela mulher, conhecia a infelicidade daquela mulher, conhecia também as expectativas erradas que aquela mulher tinha posto, na verdade, porque a expectativa dela era, bom, eu vou construir um relacionamento porque eu preciso, na verdade, ser feliz, né? Tentou vários relacionamentos, tentou pelo menos 4 maridos e mais uma relação, pelo menos uma extraconjugal, né? Mas todas elas falharam, todas elas, na verdade, não preencheram o seu coração. Mas quando ela teve aquele encontro com Jesus, amém? Aquele coração quebrantado, aquele coração sofrido, ele pode se alegrar. E tanto foi a alegria, a transformação, que aquela mulher corre para as pessoas da sua cidade e anuncia a Jesus Cristo. Amém? Ela foi para lá com um coração triste, angustiado. Ela foi para tirar água de uma forma cabisbaixa, né? Mas ela volta com o peito erguido, temos de dizer assim, peito cheio, né? E encarou as pessoas na frente. Porquê? Porque, na verdade, o Senhor sarou o seu coração. Amém? Este é o Jesus a quem nós servimos. Amém? Perto está o Senhor de todos que tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? É verdade, irmãos, que nós muitas vezes, às vezes ficamos endurecidos, a vida nos endurece, né? Os problemas tornam às vezes alguma dureza ao nosso coração. Mas lembramos o que é que o profeta diz, não é? Ainda que o vosso coração seja como de pedra, o Senhor pode transformar a situação. Amém? Dar um coração de carne, um coração para amar.
amém? É um coração sensível à voz do Senhor. Então ainda há esperança, né? Porque o Senhor diz, ainda que vossos corações sejam de pedra. Há um período talvez que a gente possa, certas pessoas, umas são mais... olha, é uma torneirinha, qualquer coisa parece manteiga, derretem logo, né? Mas há pessoas que são um bocadinho mais duronas, mais coisas, mas há ali uma tecla, né? Há ali um botão que o Senhor sabe qual é, irmão, e quando Ele toca nesse botão, amém, a pessoa se desmancha-se, né? Eu tenho um amigo, durante 20 anos, ele diz que não chorou, né? Ele foi uma pessoa muito fechada. A última vez que ele chorou foi quando a ex-mulher teve um aborto, né, de um filho, depois teve várias situações na vida, desviou-se também dos caminhos do Senhor. Diz que durante 20 anos não chorou. Durante 20 anos, pois era e é, neste momento acho que não exerce, era professor de artes marciais também, uma pessoa com uma grande concentração de emoções, todo esse tipo de situação. Mas houve um dia que ele estava sozinho, né, no seu quarto, e já com um casamento destruído e muitas situações complicadas. E Deus tocou-lhe ali numa tecla, né, sozinho no quarto dele, né, e diz que desmanchou-se a chorar, né. Muito orgulhoso, não queria voltar à igreja, ou queria voltar, mas não sabia como, ligou-me, lá apanhou o meu número de telefone, pastor, quer falar consigo, vamos. Lá fomos tomar um café, e pois eu quero voltar para a igreja, mas isto já são muitos anos, e não sei o quê, essa é uma grande dificuldade de voltar depois de muitos anos, é muito difícil, né? Mas ele depois contou-me esse testemunho, né? O Senhor tocou-me uma noite, né? E o pai dele pedia orações, mas ele próprio pai orava já por orar, mas o meu filho parece que cada vez está pior, mas Deus já estava a fazer a obra. Deus já estava a fazer a obra, amém? Hoje está no Instituto Bíblico do Tujal, ele é professor também de inglês, e está a trabalhar acho que é em Alcoentre, agora pediu destacamento, né? Acho que ele está a dar aulas em Alcoentre, um estabelecimento profissional. Em Bicesse, exatamente. Pronto, não interessa. Agora está cá em baixo. Mas, irmãos, Deus sabe, né? Aquela tecla, amém? E Deus quebranta os corações, e então não vamos desistir, amém? E há pessoas que o coração, que às vezes parecem uma coisa, mas são outra, né? E Deus toca os corações, amém? E há pessoas que... olha, é como o palhaço, a história do palhaço, né? Não vale a pena estar a repetir muita história, que já é muito conhecida, né? Mas muitas vezes há muita gente como o palhaço, né? Que faz rir toda a gente, mas coitado, ainda tem que se tratar no psiquiatra, no psicólogo, né? Porque ele é uma pessoa com problemas, né? Afinal é só fachada, é só palhaçada, é uma pessoa sofrida. Há muita gente que, na verdade, que faz rir os outros, é o bobo da corte, é o palhaço, mas é uma pessoa sofrida. Só quem vai lá dentro, né? Só Deus é que sabe o que vai em cada coração, muitas vezes. Mas, irmãos, aquilo que o Senhor quer curar esse teu coração ferido. Amém? Ele diz que o Senhor chamou também para pregoar liberdade aos cativos, né? E nós sabemos que há muitas pessoas, né, que estão oprimidas, estão cativas muitas vezes de vícios, de situações, né? E este tempo em que ele fala, vê para pregoar liberdade aos cativos, isto é muito forte, porque o povo, aliás, quando Isaías ele escreve esta palavra, ele estava já parte do povo, parte da nação, já estava no cativeiro, na Babilónia, né? Mas Jesus não somente quer libertar, e naquele período também, de alguma forma, quando Jesus pronunciou estas palavras, eles estavam debaixo de alguma ocupação estrangeira, neste caso os romanos, mas não era bem sobre isso que Jesus queria falar. Jesus estava, na verdade, falando daqueles que precisam de libertação espiritual, libertação dos vícios. Jesus veio daquele diálogo, e depois que ele teve até com os religiosos,
porque eles diziam que não eram servos de ninguém, que não eram cativos de ninguém, né, que não eram escravos de ninguém. E Jesus simplesmente disse, aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Né? E Jesus, de alguma forma, desmascarou ou desmanchou os líderes religiosos quando eles diziam que não eram servos de ninguém, que eram completamente livres. Né? Por isso é que Jesus disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maior prisão que nós temos, que o ser humano tem, é a prisão do pecado, que leva a cometer as mesmas situações N vezes. Porquê? Porque é a forma do diabo, de alguma forma, escravizar, controlar as vidas, mas ele veio para nos libertar completamente, amém? Da influência do pecado e da influência do diabo nas nossas vidas. Ele veio para dar vista aos cegos. 2 tipos de cegueira, a cegueira física, amém? Mas também a cegueira espiritual. Cegueira física, ele curou muitos cegos físicos, podemos dizer assim, mas espiritualmente, aliás, mais à frente, o próprio Paulo, nesta referência aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18, diz que Paulo fala da sua missão, que o Senhor lhe chamou para que lhe abrir os olhos das trevas e converter à luz e do poder de Satanás, a fim de receberem a remissão dos pecados. E há muitas pessoas que precisam exatamente desta libertação também, desta cegueira espiritual. Né? Aliás, Paulo veio falar um bocadinho sobre isso, segundo aos Coríntios, em que diz que há uma cegueira muito grande. Há pessoas que não conseguem ver as obras de Deus por causa da cegueira espiritual que elas têm. Faz-me lembrar alguém que nós conhecemos, que é pai do meu cunhado. Era alguém que muitos anos foi uma pessoa alcoólica, uma pessoa pronto, era uma boa pessoa, trabalhadora, empreendedora, tudo mais, mas tinha um problema terrível com o vício do álcool. Né? Muitas vezes vinha do trabalho, ia para a taberna, ficava caído durante a noite até nas valetas e tudo mais, até que ouviu a palavra de Deus e o Senhor libertou, né, do vício, transformou, fez dele um servo de Deus, um homem que mal sabia ler, começou a ler, começou a aprender. Deus hoje é um diácono lá da igreja, lá no Algarve, mas ele próprio começou a testemunhar a muitas pessoas, a toda a gente que conhecia a vida dele, muitas pessoas viram o milagre, a transformação que Deus fez na sua vida, mas com o passar dos anos parece que se esqueceram. Que eles dizem, mas tu sempre foste assim, tu sempre foste assim, né? Pessoa normal, né? Como o diabo cega, muitas vezes, né? Para não verem um milagre inequívoco. A gente conhecia de alguma forma o Sr. Manel, que era um bom senhor, mas com um problema terrível com a bebida, né? Mas de momento, muitas vezes é assim, as pessoas veem, mas deixam, não pode, foi assim porque tinha que ser, né? Foi assim porque tinha que ser assim, e deixa, o fator Deus começa, muitas vezes, o diabo cega de tal maneira e começa a empurrar para fora. Isso mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer, mas qual Deus, qual isto, qual aquilo. Irmãos, que o Senhor nos possa, na verdade, ajudar. Irmãos, há muitas pessoas, na verdade, que estão... que o inimigo tem cegado, no sentido para não verem a luz de Deus, para não verem os milagres de Deus, para não darem glória a Deus, para não se voltarem para Deus. E nós temos que orar nesse sentido também, porque há muita cegueira espiritual à nossa volta. Mas, irmãos, eu acredito que quando Jesus toca-me a vida, essa cegueira espiritual também ela irá embora. Amém? Depois há aqui um texto também, e eu não quero ser muito maçudo, iremos desenvolver depois este pensamento mais no outro dia, né? Para anunciar o ano aceitável do Senhor, também conhecido como aquilo que os judeus consideravam o ano do jubileu. De 50 em 50 anos havia o grande jubileu, né? Depois o momento em que
havia uma restituição, havia um perdão das dívidas, havia uma libertação também dos escravos. Irmãos, e é verdade, irmãos, que o Senhor veio para trazer liberdade. E a Bíblia diz que quem encontra Jesus tem uma oportunidade de começar tudo de novo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos possa ajudar e que possamos confiar neste Deus. Amém? No verso 14 e 15, lembramos, então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, da sua fama correr por toda a parte e as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Irmãos, que a palavra do Senhor, agora que nós somos os seus seguidores, possa ser anunciada, e que também que nós possamos, porque quando Ele for conhecido, amém? Quando a palavra do Senhor for conhecida, eu acredito, irmãos, que mais pessoas irão se tornar seus adoradores, amém? Assim como nós somos adoradores do Senhor. E um dos propósitos que nós encontramos pelo qual Deus criou o homem é para que possa ser um seu adorador. Vamos ficar em pé.